O Abridor de Latas. Wilson Frangillo Jr. Apresentação. Este romance narra a história de Agenor que, após imprevisível e inevitável derrocada financeira, desempregado, sem lar e sem ninguém, se vê na triste situação de viver como um andarilho, abrigando-se, de cidade em cidade, em albergues ou outros abrigos que venham a lhe propiciar as necessárias horas de repouso. Para sobreviver, vende objetos de bambu que ele mesmo confecciona, chamando a atenção com um brinquedo ilusionista, feito desse mesmo material. Também oferece abridores de lata, de porta em porta, e essa é a razão do título desta obra, porque, de formação espírita, utiliza seus conhecimentos da doutrina, transmitindo, aos que cruzam o seu caminho, libertadoras verdades sobre a vida, o que torna um caridoso abridor de corações para a felicidade. E, passados mais de 30 anos, o espírito Sebastião, um preto velho, escravo em sua última encarnação, vem de cerrar, através dos canais mediúnicos, um novo horizonte na vida dos personagens dessa emocionante história. Uma obra que vem efetivamente demonstrar que a melhor autoajuda vem do conhecimento das razões da vida e dos ensinamentos do Mestre Jesus, a nos oferecer uma alta ajuda, ou seja, a ajuda que o alto nos propicia para que sejamos cada vez mais felizes através, única e exclusivamente, da humildade, da simplicidade e do amor ao próximo. Enfim, uma grande ajuda, uma alta ajuda, em forma de romance. 1. Família Antunes. Você encontrou? Pergunta o Dr. Nelson Antunes, rico empresário, visivelmente emocionado, a um seu funcionário de confiança. Encontrei, doutor, responde Alonso. O homem realmente está morto e seu túmulo é uma simples lápide no cemitério de que lhe falei. E você tem certeza de que é ele mesmo? Absoluta, doutor. Inclusive, a documentação está de acordo com os registros. E há quanto tempo ele faleceu? Pelo que pude apurar, já se passaram quase 30 anos, doutor. Por favor, diga-me a localização do túmulo. Pois não. Quando o senhor entrar no cemitério pelo portão principal, caminhe até a rua número 12, dobre à sua direita, vá por ela até encontrar a rua Y e dobre, agora, à esquerda. O túmulo se encontra bem no fim dela, quase junto ao muro final, lado direito, lápide número 318. Já notei, Alonso. Muito obrigado e, por favor, sigilo absoluto. O empresário desliga o telefone e prostra-se numa poltrona, com lágrimas nos olhos. Como gostaria de tê-lo encontrado vivo para poder lhe pedir perdão e, com toda certeza, ressarci-lo pelo prejuízo que lhe causei. Fica a pensar. Meu Deus, já se passaram mais de 30 anos que tudo aconteceu. Ele morreu moço e pouco tempo depois. E Alonso disse ter encontrado notícias de que ele teria morrido por atropelamento. Teria sido um suicídio. Mas não posso me culpar agora. Hoje não faria o que fiz. Infelizmente, naquela época, meus pensamentos eram outros. Mas não consigo entender por que fiz aquilo. Não tinha motivos para prejudicá-lo daquele jeito. Nem ganhei nada em termos financeiros. Em seguida, e ao mesmo tempo em que Mara, sua filha, entra na sala, o empresário fala com seu motorista, através do telefone, estrategicamente instalado ao lado da poltrona. Norberto, apronte meu carro. Vamos sair. Vai sair, papai. O almoço já está para ser servido. Tem um encontro de negócios, filha. Almoçarei fora, responde, já se levantando e dirigindo-se em direção à porta. Mara percebe que o pai não se encontra bem. Nos últimos dias, tem se portado de maneira muito estranha, deixando, até mesmo, de lhe dar um beijo quando a encontra pela primeira vez no dia. E não perde a oportunidade de lhe chamar a atenção, com muito carinho, e o meu beijo, papai. Oh, minha filha, desculpe-me. Ando com a cabeça muito ocupada com os negócios. Pois não deveria. Já está mais do que na hora de deixar essas preocupações para Roberto e Narciso. Você tem toda a razão, Mara, mas é que... Bem, na verdade, papai está cuidando de um negócio particular que não tem nada a ver com as empresas. Negócio particular? Que negócio particular, papai? Não me diga que está pensando em passar a perna em nós, seus filhos, brinca, mas extremamente curiosa. Não. É claro que não pretendo passar a perna em ninguém,
muito menos em meus amados filhos. Na verdade, nem chega a ser um negócio. Apenas uma preocupação com uma pessoa a quem muito devo. E posso saber que pessoa é essa? Mário, papai. Esse seu amigo continua a incomodá-lo com pedidos de empréstimos? Não, filha, e, por favor, no devido tempo lhe falarei sobre isso. Não seja tão curiosa. Papai não está fazendo nada de errado. Disso tenho certeza. Você é o homem mais correto deste planeta e bem sabe o quanto eu e meus irmãos nos temos espelhado em você. Sei muito bem disso, Mara, e acredite, não é nenhum problema grave demais. A minha preocupação, na verdade, está sendo exagerada. Pode crer. E, agora, aquele beijo e um bom dia para você. A propósito, seus irmãos vêm almoçar em casa, hoje. Ainda não estive no escritório. Disseram que viriam. Vou aguardá-los. E pode ir sossegado, papai. Vou conter a minha curiosidade. Até a noite, Mara. Até a noite, papai. São 13h40 e os irmãos Roberto, 29 anos, Narciso, 27 anos e Mara, 25 anos, já estão terminando o almoço na sala de jantar da mansão em que vivem em rico bairro da capital. Roberto e Narciso, ambos engenheiros, detêm altos cargos nas empresas da família Antunes, enquanto Mara cursa o 4º ano de medicina. A mãe, senhora Carmen, faleceu há 4 anos, e os filhos residem com o pai, a quem insistem para que se aposente definitivamente. Na verdade, Dr. Nelson quase nada mais administra, contentando-se, apenas, em ter uma sala particular no escritório, onde, de lá, vigia os filhos e lhes palpita providências, apesar de ter ciência de que os rapazes já sabem, melhor do que ele, dirigir todo aquele conglomerado, através de competentes administradores contratados para esse fim. Mesmo assim, os moços, sempre que podem, procuram o velho magnata, a fim de se aconselharem em alguma nova investida no mercado, mas para agradá-lo e para que ele se sinta útil e não excluído de tudo o que ocorre com as empresas que, com muito esforço, após herdar do pai, fez crescer ainda mais, como costumam dizer, com as próprias mãos e com muito trabalho. Mas, nesse instante, já na sobremesa, os irmãos comentam sobre uma transformação que vem se operando ultimamente com o pai. Ando um pouco preocupada com o papai, diz Mara. Pelo menos não vem agindo como de costume. Hoje mesmo, quando cheguei, disse isso a ele, mas senti que procurou disfarçar dizendo estar muito preocupado com uma pessoa a quem deve muito. Deve muito. Papai nunca me falou sobre alguém a quem devia muito, comenta Roberto. Perguntei-lhe se ele não estaria preocupado com Mário, a quem sempre empresta algum dinheiro. Não pode ser Mário, pois papai nada deve a ele. Muito pelo contrário, complementa Narciso. Sabem? Pareceu-me que papai tinha lágrimas nos olhos. Lágrimas? Sim, porém, nada comentei, pois não tinha certeza. Eu e Roberto também já percebemos que papai anda um tanto entristecido, Mara. Já não nos acompanha mais quando temos de almoçar no centro da cidade, em algum restaurante. Diz que vai comer mais tarde. Agora me lembro. Um dia, ao procurar por ele, perguntei ao seu motorista se sabia de seu paradeiro e ele me disse que papai havia tomado um táxi e o tinha dispensado. Bastante estranho isso. Papai sempre utilizou seus serviços. Nunca soube de ele ter apanhado um táxi. E os filhos do Dr. Nelson continuam a conjecturar hipóteses sobre aquilo que eles consideravam um mistério na vida do pai. 2 dias depois, quando Narciso está chegando a casa, por volta das 19 horas, vê o pai entrar em um táxi a poucos metros da residência. Imediatamente, e com cuidado, retorna com o carro e o segue. O táxi percorre várias ruas e bairros até estacionar de frente a uma casa simples. Narciso estaciona a uma segura distância, a fim de não ser visto e apenas consegue perceber que há algo escrito na parte superior da parede externa da construção. Aguarda um pouco até que o pai pague o taxista e entre na casa e, então, encaminha-se lentamente até ela, parando na calçada em frente, por detrás de um grosso tronco de árvore, estranhando o fato de o Dr. Nelson para ali ter se dirigido, pois lê, Centro Espírita Allan Kardec, um centro espírita. O que será que papai veio fazer aí? Pensa. Nunca soube que ele, alguma vez, tenha se interessado por esses assuntos.
nem muito religioso é. E, com esses pensamentos, passa, primeiro, a analisar a casa, simples, sem garagem, 2 quedas de telhado, uma porta e 2 janelas, uma de cada lado. Parece ser uma construção bem antiga, com cerca de uns 12 metros de frente, porém bem funda, talvez uns 50 metros e, por certo, com um bom quintal, pois uma frondosa mangueira desponta por detrás de seu telhado. Vê luzes em seu interior, através de frestas nas janelas de madeira. E já está para atravessar a rua quando vê algumas pessoas dirigindo-se até lá e entrando em silêncio. Olha para o relógio. Já são 19 horas e 40 minutos. Narciso começa a imaginar que, certamente, alguma reunião será realizada ali. Mas o que papai veio fazer nesse centro? Conjetura. Já ouvira falar alguma coisa sobre espiritismo, inclusive sobre Allan Kardec, como alguém que tivesse sido criador dessa religião, e já tinha ouvido falar, também e muito, sobre Chico Xavier, que dizia escrever obras ditadas por espíritos, coisa com a qual nunca se importou, a exemplo do que imaginava que o pai também nunca houvesse se interessado. O que devo fazer? Pensa. Poderia entrar aí e ver o que acontece, mas não gostaria que papai me visse e soubesse que o segui. Seria muito constrangedor para mim e para ele. Só se... Sim. Entro e, se papai não me vir, assisto o que eles fazem e, se ele me vir, poderei dizer que ia passando por aqui, a caminho de casa, e o vi e, então, resolvi encontrá-lo. Na verdade, até seria bom se ele me visse, pois assim poderia lhe perguntar o que veio fazer aqui. Mas, será que posso entrar? Na verdade, não sou seguidor dessa religião. Será que só os que a professam podem frequentar? E papai? Estaria, porventura, frequentando esse centro? Nunca nos falou nada sobre isso. Deixe-me ver. Quarta-feira passada. Papai saiu à noite. Não consigo me lembrar. E na outra quarta? Imediatamente, resolve ligar para Mara. Alô, Mara? É Narciso. Diga-me uma coisa. Você se lembra se papai tem saído às quartas-feiras à noite? Deixe-me ver. Narciso. Espere um pouco. Sim, papai tem saído às quartas-feiras, sim. Já percebi isso. Mas por que me pergunta? Está acontecendo alguma coisa? Não precisa se preocupar, Mara. Diga-me mais uma coisa. Você sabe se papai tem se interessado, ultimamente, por alguma religião? Religião? Sim. Mais precisamente pelo espiritismo. Não sei, Narciso. Como já lhe disse, tenho achado papai muito estranho. Já tive a oportunidade, algumas vezes, de entrar em seu quarto, aqui em casa, e vê-lo com um livro, mas sempre que me aproximo, ele o guarda em uma gaveta, parecendo-me que não quer que eu veja o que está lendo, mas não dei muita importância a esse fato. Papai sempre gostou de ler. Eram sempre obras de assunto empresarial, administrativo ou financeiro. E sempre lia em qualquer lugar da casa, sem segredos. Ultimamente é que me parece estar lendo às escondidas em seu quarto. Mas o que está acontecendo? Narciso, então, conta a irmã que viu quando o pai apanhou um táxi e o seguiu, até o momento em que ele entrou num centro espírita. Num centro espírita, Narciso? E o que você vai fazer? Não sei, Mara. Parece-me que vai haver alguma reunião e não sei se devo entrar. Papai não iria gostar se me visse e ficasse sabendo que o segui. Pensei até em mentir, dizendo-lhe que passei aqui por acaso e, talvez, essa fosse uma oportunidade de lhe perguntar: e você acha que pode entrar aí? Quero dizer, sem ser espírita, também não sei. Mas, espere, 2 senhoras estão chegando. Vou lhes perguntar. Até mais, Mara. Depois nos falamos. Até mais, Narciso. Vou esperá-lo. Narciso, então, atravessa a rua e dirige-se às mulheres. Boa noite. Poderiam dar-me uma informação? Pois não, senhor, responde uma delas. É que... Bem, vai haver alguma reunião no centro? Pergunta, apontando para casa. Sim. Hoje é dia de passes. Não gostaria de entrar? E eu posso? Sim. Daqui a pouco esta porta estará aberta para quem quiser. Nós viemos um pouco mais cedo para nos prepararmos. Fazemos parte da equipe que aplica os passes. É que eu nada sei sobre isso. Na verdade, nem sei o que é isso.
É a primeira vez que vem a um centro? Sim. O que acontece, mente Narciso traço, é que eu vinha passando por esta rua e vi quando meu pai entrou aí e fiquei curioso. Nunca soube que ele se interessasse por essa religião. Nunca me disse nada e nem aos meus irmãos. Pensei, até, em entrar também, mas não gostaria que ele me visse e pensasse que o estou seguindo. Pois deveria entrar e conversar com ele. Narciso fica alguns segundos pensativo e responde, também não sei o que o leva a nos esconder isso. Como é o nome de seu pai? Nelson Antunes. Nelson Antunes? Ah, sim, deve ser o Dr. Nelson. Ele não é um rico empresário? Esse mesmo. Ele tem frequentado o centro há já algumas semanas. Ele descobriu que é médium. Médium. As senhoras querem dizer que ele recebe espíritos que falam por ele? Vejam bem, eu sei muito pouco sobre isso. Médium, explica uma das senhoras, é a pessoa que tem a faculdade de servir de intercâmbio entre o plano espiritual, que é o verdadeiro plano da vida, com este plano em que vivemos, que é o material. Ou, melhor explicando, o médium transmite o que os espíritos querem nos dizer. Uns, através da psicofonia, ou seja, através da fala, ou da psicografia, que é através da escrita. E existem outros tipos de mediunidade, também, como os médiums de efeitos físicos, os audientes, que são os que ouvem os espíritos, os curadores, que curam doenças, os videntes, que os enxergam, que parece ser o caso de seu pai. Espere um pouco, por favor, pede Narciso traço. A senhora quer me dizer que meu pai é um médium que vê espíritos? Pelo que soube, seu pai disse ter visto um espírito feminino, uma noite, em seu quarto e que falou com ele. Uma mulher? Sim. Sua mãe ainda é viva? Não. Mamãe faleceu há 4 anos. Ele disse se foi ela. Não sabemos, responde uma das senhoras. A única coisa que posso lhe adiantar é que essa mulher lhe pediu que procurasse pelo seu Haroldo. E quem é seu Haroldo? É o presidente do centro. É um homem muito culto, muito inteligente. Um grande conhecedor da doutrina espírita. E o que meu pai vem fazer aqui? Ele toma passe e seu Haroldo lhe tem prestado muitos esclarecimentos. Na verdade, eles já se conheciam, de algum tempo. Depois, nunca mais se viram. Narciso fica alguns segundos em silêncio, sem saber o que fazer ou falar. Encontra-se atônito diante daquela revelação. Por que seu pai nunca lhe falara, e a seus irmãos, sobre isso? Será que não estava tendo coragem de lhes comunicar que seguia essa religião e que era médium vidente? E por quê? Nunca houvera segredos entre eles. E, então? O senhor vai entrar? Não, mas gostaria de conversar com o seu Haroldo, particularmente, antes de falar com meu pai. Bem, o senhor poderá falar com ele quando quiser. E se não quiser vir até o centro, poderá falar com ele em sua casa. Ele mora ali, naquela casa verde, diz a mulher, apontando uma moradia alguns metros mais abaixo, atravessando a rua. E a senhora poderia me dizer qual seria o melhor horário para encontrá-lo? O senhor poderá procurá-lo por volta das 22 horas. Já deverá estar em casa. Nossa reunião termina às 9h30 e ele fecha o centro e vai para lá. E não seria um incômodo? De maneira alguma. Seu Haroldo é muito solícito, e tenho certeza de que o atenderá com muito prazer. Ele gosta muito de seu pai. Tudo bem, então. De qualquer forma, muito grato pelas informações. E uma boa noite. Boa noite, senhor. A propósito. Por favor. Não digam ao meu pai que estive aqui. Pode ficar tranquilo. Nada lhe diremos. Eu lhes agradeço. 2. Família Gomes. Alguns dias antes, então, doutor. É grave? Pergunta a dona Silmara Gomes ao médico psiquiatra que, após atender seu marido, lhe fala em particular. Otávio está acometido de grande depressão. Por ora, vamos dar início a um tratamento medicamentoso que considero bastante eficaz nesses casos. Somente lhe peço que acompanhe a ingestão desses remédios nos horários que defini, porque, muitas vezes, existe certa resistência inicial, por parte do paciente, em ingeri-los. Por favor, mantenha-me informada sobre o desenrolar desse tratamento. E marque com minha secretária um retorno para daqui a 15 dias. Também gostaria que ele se alimentasse melhor.
Pelo que pude apurar, ele se encontra bastante enfraquecido. E devo deixá-lo ausentar-se de casa. Pelo que a senhora me informou, nos últimos dias ele tem permanecido em sua residência, não é? Sim. Depois de ter faltado ao serviço por uma semana, recolheu-se em seu quarto e não sai mais. Tudo bem. Se ele quiser sair, terá de ir acompanhado. A propósito, não consegui dele a informação do que teria feito nesses dias em que faltou ao serviço e que a senhora somente ficou sabendo quando colegas de trabalho lhe telefonaram para perguntar por ele. A senhora teria alguma ideia a esse respeito? Não, doutor. Penso que, como já lhe disse, tenha sido por causa da mágoa que teve ao não ser promovido na empresa. Até seu novo chefe está preocupado com ele. Chegou a ligar em minha casa para perguntar. Foi quando descobri, apesar de já ter percebido grande mudança em seu comportamento. Sempre fechado, cheguei a vê-lo chorar por diversas vezes. Mas nada me falava do porquê das lágrimas e até disfarçava. Compreendo. Mas vamos, então, fazer assim, vigilância sobre a ingestão dos medicamentos, que não poderão ficar em lugar conhecido por ele, e acompanhamento constante de seus passos. E repito, comunique-me sobre qualquer mudança em seu comportamento, seja para pior ou para melhor. Eu e minha filha faremos como o senhor está recomendando. E o papai, mamãe? Estou tão preocupada, pergunta Solange, filha de Otávio e Silmara, assim que esta, chegando do médico e instalado o marido em seu quarto, retorna para a sala de estar da casa. O doutor Leonardo disse que teremos de manter seu pai sob vigilância para que ele tome os remédios na hora certa e que o acompanhemos se ele, de repente, resolver sair. O que poderá ser, mamãe? Tenho tanto medo. Nunca vi papai assim desse jeito. Eu também, mas o médico disse que ele irá melhorar, pois já teve outras experiências com pacientes como ele. Solange, filha única, de 26 anos, entra em pranto. A mãe a abraça e procura acalmá-la. Sabe o que penso, filha? O que, mamãe? Imagino que foi por causa da firma onde ele trabalha. Por causa da promoção que ele tanto esperava e que não recebeu na empresa. Isso mesmo. Há tempos ele esperava essa promoção e, quando chegou o momento, trouxeram um funcionário de outra das empresas e lhe deram um cargo. Papai dá muita importância a esse seu emprego, não? Tanta que raríssimas vezes faltou ao serviço, sempre trabalhando até mais tarde. Não faltava nem quando estava doente. Tudo em benefício da firma. E por que não lhe deram um cargo, mamãe? Injustiça. Não sei, Solange. Eu não entendo nada disso. Talvez o moço que hoje ocupa o lugar, tão almejado por seu pai, tenha melhores condições. Hoje, os mais jovens são mais preparados. Otávio já tem 67 anos. Conhece pouco a língua inglesa e a informática. É bastante esforçado e até frequentou cursos, mas não é mais um jovem que aprende tudo tão facilmente. Você mesma sabe mais que ele. Papai ainda é do tempo, mamãe, que a antiguidade dava direito a cargos. Hoje as coisas mudaram muito. E penso que esse seu desgosto, essa sua revolta, acabaram por deixá-lo doente. Pobre papai. E ele nem precisa tanto dessa promoção. O que ele ganha na empresa é suficiente para vivermos, por ser em uma universidade, temos um bom automóvel. Você tem toda a razão, filha. Essa empresa sempre nos sustentou muito bem. Mas, a vaidade, o orgulho, a ganância, mamãe. Também. Seu pai sempre quis subir na vida para aparentar sucesso perante as pessoas, principalmente a nossos parentes. E veja que temos uma situação financeira melhor que a de todos eles. E o que podemos fazer, mamãe? Apenas aguardar e rezar, Solange. Deus há de nos ajudar e tudo dará certo. Tomara que papai sare e que mude esse seu jeito de pensar e de ser. Faremos ele mudar. Nesse instante, numa das empresas, que é de propriedade do Dr. Nelson, Roberto, seu filho, conversa com um dos funcionários. Tem mais notícias de Otávio? Não, senhor. Estive há pouco, no horário do almoço, em sua casa e ele quase não fala. Fica em silêncio, como se estivesse vivendo em outro mundo. Você sabe quem é o médico que está cuidando dele? Não sei, senhor. Bem, vou até a seção do pessoal e pedir o telefone de sua residência. Tentarei falar com sua esposa.
Ele sempre foi um bom funcionário e está conosco há muito tempo. Começou a trabalhar aqui com 20 e poucos anos, desde que papai assumiu a empresa. No início, era o braço direito dele, depois, firmou-se nesta seção. Preciso avisá-lo de que ele está doente. Penso, até, que há tempos papai não fala com ele. Um bom funcionário, sim. Sempre se mostrou muito aplicado e amigo de todos nós da seção. Um bom homem. Nesse momento, chega Péricles, o novo chefe da seção, cargo que Otávio ansiava em ocupar. Bom dia, senhor Roberto. Bom dia, Péricles. Vocês estão falando de Otávio? Sim, responde o empresário. Ferreira está me relatando que ele se encontra muito doente. Na verdade, com forte depressão. Sei que andou faltando ao serviço por uma semana. E nem a esposa sabia disso e nem por onde ele andava. Cheguei a falar com ela, por telefone. Nunca reclamou de nada. Sempre teve ótima saúde. De uns tempos para cá começou a agir estranhamente. Sempre calado, desgostoso. Agora, há cerca de uma semana, é que não veio mais trabalhar. Há quanto tempo, precisamente, ele começou com esse comportamento estranho, Ferreira? Pergunta Péricles. Creio que há uns 2 meses. Desde quando assumiu o cargo de chefia, não é? Sim, pensa que, nada, não, senhor. Só pensei alto, responde o homem, visivelmente arrependido do que lhe escapara dos lábios. E tenta desconversar, mas não consegue. Péricles insiste, enquanto Roberto se limita a ouvir o diálogo. Você está querendo dizer algo, Ferreira? Este é o momento certo, já que nosso patrão se encontra aqui conosco. Não. Péricles, após refletir um pouco, dispara, pois eu vou lhe dizer o que quase deixou escapar. Ferreira sente o rosto avermelhar e queimar, tão atrapalhado e arrependido. Você quis dizer que Otávio começou a sentir-se assim depois que eu assumi este cargo que ele esperava fosse dele, não é? Bem, não se preocupe, Ferreira. Eu sempre percebi que não era somente ele que pensava assim. Já ouvi alguns trechos de conversa que se interromperam quando me aproximei de alguns dos funcionários. Realmente, Ferreira, este cargo deveria ter sido dado a ele, principalmente pela sua antiguidade no setor e pelo grande conhecimento prático que possui com respeito aos serviços. Porém, na atualidade, os critérios para promoções numa empresa moderna como esta são bem diferentes. As empresas têm necessidade de profissionais que possuam mais conhecimentos em determinadas áreas, pois sabem que essas pessoas prontamente aprenderão o serviço, onde quer que estejam e que, certamente, ganharão muito com o desenvolvimento de novas técnicas de produção. Otávio Ari continua sendo um ótimo funcionário, mas não o bastante para usar a criatividade, tão exigida hoje nas indústrias. Além do mais, esta empresa abriu um concurso para este cargo, para funcionários da área de qualquer de suas filiais. Eu prestei e passei com ótima classificação e aqui estou. Otávio também poderia ter prestado essa prova, mas não o fez. Que culpa tenho eu? Nem o conhecia. Sabemos disso, seu Péricles, mas sabe como é. Otávio, como já disse, sempre foi um funcionário muito dedicado e, veja bem, não estou falando por ele, falo o que penso. Tenho certeza de que ele imaginava que esse cargo seria dele, por merecimento e por tanta dedicação. Realmente, o senhor não tem culpa. Foi aberto um concurso, o senhor concorreu, foi aprovado e assumiu. Ninguém tem nada contra o senhor. Muito pelo contrário. O senhor é um bom homem. Mas, o Otávio, eu não sei o que dizer, seu Roberto. Não se preocupe, Péricles. Você não tem nada a ver com isso. Vou procurar ajudar o nosso Otávio. Falarei com sua família e com ele, quando for possível. Talvez alguma outra colocação. Afinal de contas, realmente, sempre foi um bom funcionário. Telefone para a senhora, mamãe, chama Solange. É da empresa, filha. Não sei. Vou perguntar. Alô? Quem deseja falar com ela? Aqui é Ariete, secretária de seu Roberto. Da empresa onde seu pai trabalha. Seu Roberto deseja falar com sua mãe. Solange tampa o bocal do telefone com a mão e informa Silmara, em voz baixa. É seu Roberto, mamãe. Lá da empresa. Roberto é o filho do Dr. Nelson.
Seu Roberto. O que será que ele quer? Pergunta, aflita, enquanto toma o telefone das mãos da filha. Alô? Seu Roberto. Dona Silmara, esposa de Otávio. Sim. Minha senhora, sou o patrão de seu marido e gostaria muito de saber sobre o seu estado. Bem, seu Roberto, ele começou hoje um tratamento com um médico psiquiatra, através de medicamentos. Agora, teremos de aguardar para vermos o resultado. Senhora, gostaria de me colocar à sua disposição para o que for necessário a qualquer momento. Também lhe informo que seu marido continuará a receber seus proventos até que volte a trabalhar, sem nenhum desconto. Nós agradecemos muito, seu Roberto. Que Deus o abençoe. A propósito, o convênio que tem está cobrindo ou irá cobrir todos os gastos? Penso que sim. Por enquanto, nada nos foi cobrado. Se precisarem realizar algum gasto além do convênio, por favor, me comuniquem. Minha secretária vai lhe passar meu telefone. E, por favor, diga que lhe mando um abraço e que irei visitá-lo assim que for possível e peço à senhora que me avise quando achar conveniente essa visita. O senhor poderá vir quando quiser, seu Roberto. E muito obrigada, em meu nome e no de minha filha, pelo interesse do senhor e pela oferta. Deus lhe pague. O senhor é um homem muito bom. Não faço mais que minha obrigação, senhora, e, além do mais, tenho muito apreço pelo Otávio. Em nossas empresas e, mesmo nesta, a qual estou encarregado de supervisionar mais de perto, possuímos muitos funcionários e, sinceramente, não conheço todos, mas conheço muito seu marido, pela proximidade maior que tenho nesse setor em que ele trabalha. É um homem de muito valor. Até mais, senhora e, por favor, não desligue. Vou pedir à minha secretária que lhe forneça alguns de meus telefones. Eu aguardo e muito obrigada, mais uma vez. 3. Seu Haroldo. Pois não? Atende Haroldo, abrindo a porta de sua casa, após Narciso ter tocado a campainha. Senhor Haroldo. Sim. Que deseja? Gostaria de falar com o senhor. Meu nome é Narciso. Sou filho do Dr. Nelson. Do Dr. Nelson. Pois entre, Narciso, entre. Com licença e desculpe meu horário. O homem cumprimenta o moço e o faz entrar e sentar-se na sala de visitas. Muito prazer. Você quer falar comigo? Sim. Pois fique à vontade, estou à sua inteira disposição. Obrigado, agradece Narciso, ficando por alguns segundos em silêncio, mesmo porque não tem ideia de como começar. Mais uma vez, peço-lhe que fique à vontade. Bem, seu Haroldo, o que está acontecendo é que vi meu pai entrar no centro espírita e de frente fiquei muito curioso por isso. E conversando com duas senhoras, antes que lá também entrassem, tive a revelação de que meu pai tem frequentado essa casa. Sim, isso é verdade. E o que mais elas lhe disseram? Que meu pai descobriu que é médium. Médium vidente que viu um espírito feminino que lhe pediu para procurar pelo senhor. Nunca meu pai me disse nada, nem a meu irmão ou a minha irmã sobre isso. Na verdade, papai nem nunca foi muito religioso. Estou estranhando tudo isso. E como não gostaria que ele soubesse que eu andei seguindo, resolvi vir perguntar ao senhor. Porque essas senhoras me disseram, também, que ele já foi seu amigo. Isso também é verdade, Narciso. Fomos amigos há muitos anos, quando ele começou a gerir os negócios das empresas. Depois, com o tempo e os muitos compromissos dele, acabamos nos afastando, naturalmente. Sua mãe também era muito amiga de minha esposa. Mas por que todo esse segredo? Não consigo entender. Papai, médium. Espírita. Bem, Narciso, não saberia lhe dizer ao certo porque ele não lhes falou a respeito. Realmente, ele me disse que ninguém sabia sobre esse seu interesse pelo espiritismo. E há quanto tempo ele vem frequentando o centro, seu Haroldo? Creio que há umas 5 semanas. E por que esse espírito lhe pediu que o procurasse? A propósito, esse espírito é minha mãe. Sim. Foi o que ele me relatou. Disse-me que já estava para se deitar quando uma leve sensação de torpor lhe acometeu a mente e viu sua esposa a poucos metros dele. Mas não teria sido um sonho. Ele tem certeza que não e também penso assim. E o que o faz pensar assim? Porque eu estava precisando dele, ou melhor, de alguém que pudesse realizar um trabalho muito importante para a doutrina espírita. Um trabalho? Isso mesmo. Pelo que fiquei sabendo,
Vocês possuem, além de outros negócios, uma sociedade e uma editora de grande porte. Sim, e talvez pudesse editar alguns livros espíritas. Acertei. Isso mesmo. Nós possuímos uma pequena editora, mas não possuímos gráfica para imprimi-los. Precisamos imprimir em gráfica comercial e os preços estão cada vez maiores. E penso que, talvez, agora, se seu pai realmente se interessar pela doutrina espírita, possa nos ajudar, com um preço um pouco mais acessível. A propósito, tenho recebido alguns originais que talvez venham a se transformar no livro. Compreendo. Pode ser. E talvez fosse essa a intenção de minha mãe lhe aparecer e lhe pedir que o procurasse. Roberto, seu pai nunca me pediu segredos sobre tudo isso. Apenas penso que seria bom que ele mesmo lhe falasse, no devido tempo, ou seja, quando ele achar melhor falar sobre isso. Pode confiar em mim, Sr. Haroldo. Não vou dizer a lhe sobre esta nossa conversa. Mas não poderei guardar esse segredo de meus irmãos. Não tem problema nenhum. Penso, até, que seria de bom alvitre que vocês soubessem. Dessa forma, quando ele lhes contar, tudo será mais fácil. Mesmo porque não sei o que você, seu irmão e sua irmã pensam sobre a doutrina espírita. Não pensamos nada, Sr. Haroldo, e nem temos nada contra. Minha irmã já chegou a ler algumas obras espíritas e diz gostar muito desse tipo de leitura, principalmente dos romances. E minha mãe, apesar de não frequentar nenhum centro espírita, lia muito sobre esse assunto. Acreditava na reencarnação e, às vezes, até se dizia espírita. De minha parte, assim como meu irmão, já ouvimos falar a respeito, apesar de nada termos lido. Muito bem, Narciso. Tudo começou numa noite em que eu já estava para fechar a porta do centro e seu pai desceu de um carro estacionado no meio-fio, pedindo para falar comigo sobre algo muito importante. Nos abraçamos, comentando que a idade tinha causado em nossa aparência e o convidei a entrar. Sentamo-nos em minha sala de trabalho e, então, ele me confiou o que acabei de lhe contar. E foi somente isso que ela falou a ele. Sim. Seu pai relatou-me que foi tudo muito rápido. E nunca mais teve essa visão? Não, mas ele tem sonhado muito com ela. Quase não se lembra do que sonha, mas sente-se muito bem ao despertar. E o que ele tem vindo fazer no centro? Vem tomar passes e, como demonstrou interesse, comecei a lhe explicar o que é a vida do ponto de vista da doutrina espírita e até emprestei-lhe alguns livros para que ele pudesse estudar a respeito. E hoje ele voltou a vir falar com o senhor, sim. Disse-me que já havia lido algumas obras que eu lhe emprestara e que estava começando a entender o porquê de muitas coisas. Além disso, revelou-me que tem se encontrado com sua esposa em sonho e que ela lhe indica assuntos de um dos livros que eu lhe emprestei para ele se inteirar mais sobre algo que ela considera muito importante. E quanto a esse livro que meu pai poderia editar? O senhor já lhe falou a respeito? Sim, e essa é uma história muito interessante. Um dia, recebi um telefonema de uma senhora, que é a diretora de um dos departamentos de um centro espírita do interior, dizendo-me que um andarilho que, por vezes, frequentava o albergue daquela instituição, era espírita e que vinha psicografando algumas mensagens, mas que, agora, tudo indicava que ele estava psicografando um livro e que ela tomava a liberdade de me enviar as primeiras páginas para que eu as lesse e as guardasse. E que esse andarilho, assim que escrevesse mais, ele mesmo me enviaria pelo correio, porque tinha medo de perdê-las em sua caminhada ou estragá-las. Pedia-me que as colecionasse e que, se porventura, esses escritos tivessem alguma valia, e realmente viessem a constituir um livro, que eu poderia publicá-lo. E dizia mais, que esse senhor cederia todos os direitos de impressão sem exigir nenhum pagamento por ele. Ela, então, enviou meu primeiro manuscrito e, cerca de uns 15 dias depois, recebi mais uma parte, só que de outra cidade, como pude verificar pelo carimbo do correio. E sobre o que ele escrevia? Tratava-se de uma história, que começava no momento da desencarnação, que é o termo que usamos para nomear a morte do corpo físico, de uma pessoa, mais precisamente, como pude constatar pelos escritos, de um negro escravo. Negro escravo. Isso mesmo. E confesso que fiquei bastante impressionado pela forma como aquele médium escrevia e, principalmente, pela riqueza dos detalhes dos fatos que ocorrem nos momentos que antecedem a desencarnação, ou seja, no desligamento do espírito com o corpo,
bem como sobre os fios vitais que os ligam. Depois, o momento do despertar na verdadeira dimensão da vida, que é a vida espiritual ou plano espiritual e algumas explicações mais. Nessa primeira vez, foram apenas 6 folhas manuscritas. Fiquei muito curioso até que, cerca de 15 dias depois, recebi outro envelope com a continuação da história. Creio que será um bom livro e por isso falei com seu pai sobre o meu plano de editá-lo, assim que terminar de receber todo o material. E papai leu esse material. Já leu 2 dos envelopes e, como eu, sofre com a curiosidade, principalmente porque não sabemos quando iremos receber o próximo. E ele está entendendo tudo o que diz lá? Sim, apesar de ter me feito algumas perguntas a respeito. E tenho maior interesse em informá-lo. Vocês falam e acreditam muito em encarnação, reencarnação, coisas desse tipo. O que os fazem pensar assim? A doutrina espírita nos explica a vida através das diversas encarnações pelas quais passamos, por 2 simples motivos: justiça e, principalmente, aprendizado. Veja bem, não sei que religião professa, mas, quase a maioria delas acredita em céu e inferno, onde, depois da morte, poderemos ser eternamente felizes ou eternamente infelizes, com sofrimentos atrozes, certo? Sim. Os bons iriam para um paraíso e os maus para um inferno pleno de suplícios. E você acha isso justo? Penso que seria uma maneira de os homens se comportarem como cristãos, onde quem errar não poderá ter mais nenhuma chance. Diga-me uma coisa: se, um dia, um de seu filho errar, você não seria capaz de perdoá-lo e dar-lhe uma nova chance de se modificar e de não errar mais? Bem, sou solteiro e não tenho filhos, mas penso que sim. Meu pai, mesmo, assim o faria. E por que acha que Deus, infinitamente bom, não agiria, também, dessa forma? Você ou seu pai são melhores que ele? De forma alguma. Mas o que as diversas encarnações têm a ver com isso? Uma maneira de voltarmos a conviver com pessoas às quais causamos algum mal, com a oportunidade de reparar, de alguma forma, esse mal. E, também, a oportunidade de vivermos situações que ainda não vivenciamos, a fim de aprendermos a agir corretamente nessas mais diversas ocasiões, sempre em relação com o próximo. E complementando um pouco mais sobre essa questão de algumas religiões crerem que possuímos somente uma vida na Terra, vou lhe passar um exemplo muito interessante. Um exemplo muito bem construído, num livro que li há pouco tempo. Você quer me ouvir? Lógico. Estou interessado. Haroldo, então, procura uma página de um livro que apanha em uma estante e lê. Veja bem, não podemos crer numa punição eterna denominada inferno, pois senão, haveria aí uma grande injustiça por parte do Criador, que possa dar essa destinação a um pecador que morre com idade madura e vai para esse inferno, com um bebê que morre em tenra idade e não teve oportunidade de demonstrar-se, vivendo até essa mesma idade madura, teria merecimento para ir para um paraíso ou para um local de padecimentos. Isso é verdade. Além do mais, não é uma idade média de cerca de 60 e poucos anos de vida que dará condições a um ser humano de chegar até Deus. Uma só encarnação é muito pouco para o aprendizado, além do que, uns vivem experiências diferentes das de outros. E quanto àqueles que creem que tudo termina com a morte? Se não houvesse uma continuidade após a morte do corpo físico, de que adiantaria para o espírito encarnado ser bom? Que recompensa ele teria se tudo acabasse com a morte? Estariam sendo beneficiados aqueles que somente gozaram os prazeres da vida material, mesmo à custa de seus irmãos, não acha? Pois se tudo terminasse com a morte, não teriam de arcar com as consequências de seus atos. O Senhor diz que reencarnamos para repararmos males cometidos em encarnação passada, mas, se não nos lembramos de nada, ainda não consegui entender. Deus, através de sua misericórdia, nos propicia a dádiva do esquecimento do passado, senão seria impossível vivermos juntamente com as pessoas com quem temos débitos a resgatar. Você já pensou como seria difícil ou, até mesmo, impossível, convivermos com uma pessoa sabendo que ela nos fez um grande mal em outra vida, ou, pior ainda, se ela soubesse o mal que lhe fizemos? Mas para que tudo isso? Imagine uma pessoa que tem um ódio muito intenso por outra, por causa de algo ruim que ela lhe causou. Quando ela estiver sem o corpo físico, esse ódio continuará,
E como seria a melhor maneira de se livrar desse ódio que tanto a faz sofrer? Porque, na verdade, o ódio traz muito sofrimento às pessoas. Apenas trocando esse ódio por amor. O Senhor poderia me dar um exemplo? Seu Haroldo sorri, procura outra página do livro e continua. Vamos imaginar que você tem um ódio muito grande por alguém. Que depois de desencarnados, você reencarne, cresça, se case, tenha um filho e que esse seu filho seja essa pessoa, esse espírito a quem você tanto odiava. E não sabendo que esse seu filho era aquele mesmo espírito a quem você tanto odiava, o que vai acontecer? Você vai amá-lo desde pequenino, vai vê-lo crescer, vai educá-lo e, se um dia, quando liberto da matéria, vier a saber que ele foi no passado aquele espírito que tanto mal lhe fez, não vai mais conseguir odiá-lo, porque já trocou esse ódio pelo amor paterno. Tem lógica. Gostaria de saber mais a respeito dessa doutrina, mas já ocupei muito seu tempo. Agora, o que o senhor acha que devo fazer em relação a meu pai? Seu Haroldo pensa um pouco e aconselha, se você achar uma boa solução podemos fazer o seguinte, já que demonstrou certo interesse a respeito da religião dos espíritos, leve este livro e procure inteirar-se um pouco mais sobre o assunto. Fale com seus irmãos a respeito do que está acontecendo com seu pai e, quando ler, pelo menos alguns capítulos, deixe o livro em lugar bem visível para que ele veja. Com certeza, irá lhe perguntar sobre isso e você lhe dirá que o emprestou de um amigo porque estava curioso sobre o espiritismo. Pode ter certeza de que os acontecimentos fluirão naturalmente. Uma boa ideia. Só que nunca menti para papai. Você apenas estará praticando o que poderemos chamar de uma mentira branca. Mentira branca. Sim. Muitas vezes, temos de inventar alguma coisa, uma mentirinha branca, para conseguirmos algo melhor. Logo, poderá revelar a seu pai essa sua estratégia para falar com ele sobre esse assunto. Creio que se divertirão muito com essa bem arquitetada mentira branca. Pode ser. Uma mentira branca, disse o rapaz, divertindo-se. Não tenha receio, Narciso. Esse tipo benéfico de mentira sempre existiu. Se é para o bem, por que não? Vou lhe dar um exemplo. Você vai visitar um conhecido no hospital e sabe que seu caso é muito grave. Você lhe diz isso se ele lhe perguntar. O senhor tem razão. Bem, muito obrigado, seu Haroldo. Posso voltar outras vezes, se for preciso? Quantas vezes quiser. E tenho certeza de que muito em breve verei com seu pai lá no centro. 4. Seu Agenor. Mas, o que está acontecendo? Por que tanto alvoroço? Pergunta Dona Elza às pouco mais de 60 pessoas que aguardam a refeição da noite num albergue pelo qual ela era responsável, numa instituição espírita daquela cidade do interior, onde os trabalhadores eram, como ela, voluntários. Tratava-se de uma pessoa que, em pé, falava aos demais, e todos, não só aparentavam muita alegria, como falavam ao mesmo tempo uns com os outros. Com a chegada daquela que era, por eles, considerada a grande benfeitora, apesar de ela haver chegado há alguns meses àquela cidade e, em pouco tempo, ter sido admitida nos trabalhos da instituição, mais precisamente, na direção daquele trabalho assistencial, em substituição a Dona Heloísa, que passara a cuidar agora dos trabalhos de evangelização, o que estava em pé sentou-se e o silêncio voltou a reinar. Aquela casa espírita não somente oferecia pousada aos viajantes, a maioria, andarilhos sem rumo, como também alimentação para qualquer pessoa que necessitasse. E, para ali, acorriam muitas famílias para, muitas vezes, servirem-se da única refeição do dia e, quando sobrava comida, levarem-na para que pudessem almoçar no dia seguinte. E muitos outros benefícios eram oferecidos, como leite em pó para as crianças, pães, roupas, cobertores, remédios e muito carinho. Muitos dos andarilhos quase sempre ali se alimentavam, porque, após descansarem seus corpos no albergue, pelo máximo de 3 dias, conforme o regulamento da casa, tomavam rumo em direção a outras cidades e albergues, retornando algum tempo depois, realizando como que um rodízio pelas acolhedoras casas a serviço de Jesus. O que foi que aconteceu, Severino? Torna a perguntar a senhora, agora, diretamente aquele que falara aos outros, como a lhes transmitir importante notícia. O homem baixou a cabeça, envergonhado pelo tumulto que provocara.
Dona Elza aproxima-se dele e pergunta-lhe novamente: E, então, Severino? O que é que está acontecendo? Fale, Severino, solicita uma senhora, sentada próxima a ele. Fale, homem, pede o outro, seguido de outras solicitações. Severino levanta-se, pede calma a todos e responde a Dona Elza: Bem, senhora. Estou retornando, hoje, de minhas andanças e há alguns dias encontrei o seu Agenor. E ele vinha nesta direção. Conversei com ele e fiquei sabendo que, sexta-feira, agora, ele virá a este albergue. E Dona Elza, que não havia percebido que a euforia era de satisfação, pergunta: Seu Agenor? E quem é seu Agenor? Por acaso, estão com medo dele? Não precisam se preocupar. Aqui trabalhamos em nome de Jesus, com muito carinho, amor, mas não admitimos confusão. Não, senhora. Não temos medo. Estamos todos muito contentes. A senhora nunca ouviu falar de seu Agenor? Ele nunca esteve aqui? Não me lembro, Severino. Passa por aqui tanta gente e estou aqui há pouco tempo. Mas me expliquem, que alegria é essa? Todos gostam dele, principalmente os andarilhos como eu. E o que esse seu Agenor tem de tão especial? Ele faz milagres, Dona Elza, responde uma senhora de idade avançada, frequentadora assídua das refeições, juntamente com seu filho, Nora, e um neto de 6 anos de idade. Ele tem o dom de curar. Faz milagres. Já curou alguém aqui? Curou meu neto, Dona Elza. O menino estava com muita febre. Uma febre que não passava de jeito nenhum. Nem com os remédios de Dona Heloísa. Até um médico chegou a atendê-lo no pronto-socorro da Santa Casa. Isso aconteceu há cerca de 1 ano. Ele deu um passe na criança e, em pouco tempo, a febre desapareceu. Alguém mais foi curado por ele, a quê? Que eu saiba, ninguém, Dona Elza, responde a velhinha. Isso pode ter sido uma coincidência. Foi não, Dona Elza, fala, agora, a mãe do menino. E como você pode ter tanta certeza? Meu coração de mãe, Dona Elza. Mas não é só por isso, não, diz Severino. Seu Agenor nos aconselha muito. E só fala verdades. Cada coisa que ele fala nos enche de esperança e, principalmente, uma grande fé em Deus. Fala nos espíritos e que a vida é eterna e que não termina com a morte. Que todos nós somos filhos de Deus como qualquer outra pessoa que, se estamos passando por tanta dificuldade, é porque temos de passar por esse ensinamento e que, um dia, teremos melhores oportunidades e que seremos melhores. E ele fala de uma maneira tão bonita. Só a senhora vendo ou, melhor, ouvindo. Ele é espírita. Diz que é e diz, também, que conversa com os espíritos. E diz que não é ele quem fala, mas que um espírito fala por ele, complementa outro homem muito pobre. É médium, diz outro. De qualquer maneira, Dona Elza, retorna a Severino traço, médium ou não, seja ou não algum espírito que fala por ele, tenho certeza de que isso acontece porque ele é um bom homem. Fé mesmo, arremata outro. Da última vez que o encontrei, eu vi quando ele deu seu próprio agasalho para outro andarilho que estava doente. E olhe que estava uma noite muito fria. Tem albergue espírita aqui, quando ele chega, já o colocam para fazer uma palestra no centro. Eu não consigo acreditar no que estão dizendo, interrompe Dona Elza. Nunca ouvi falar desse senhor. Nunca ouvi falar que um andarilho estava fazendo palestras em centros. Não que isso não possa ser possível, pois conheço um andarilho que é espírita e médium também. E se encontra aqui, hoje. É o Cal. É que nunca ouvi falar desse homem, chamado Agenor. É que ele só fala em centros pequenos em que há falta de pessoas para fazer uma palestra. E ele é muito conhecido nesses lugares. Bem, vamos aguardar a sua chegada, então. Quero muito conhecê-lo. Seu Agenor. E, se não se importam, vamos começar a servir a refeição. Ou já perderam a fome, só em ouvirem falar do seu Agenor? Estamos com muita fome, Dona Elza, responde Severino traço. Apenas gostaria de, em nome de outros aqui, lhe fazer um pedido. Pois faça, Severino. Bem. É que eu e mais. Deixe-me ver. Mais 6 caminhantes teremos de deixar o albergue antes de seu Agenor chegar e queríamos pedir à senhora que. Bem.
Se não formos tomar o lugar de outros que possam chegar, gostaríamos que nos autorizasse a permanecer neste fim de semana. Iríamos embora segunda-feira. Dona Elsa pensa um pouco e concorda bem-humorada. Tudo bem, Severino. Se houver leitos vagos, poderão ficar. Mas só por causa da presença de seu Agenor, está bem? Se não houver vagas, dormiremos debaixo da ponte, mas não perderemos essa oportunidade, responde um homem. Vamos, então, servir a comida. E, por favor, Severino, após a refeição, gostaria de lhe falar e, depois, com você, Cal, pede a senhora, dirigindo-se, agora, a outro andarilho. Terminada a refeição, pois não, Dona Elsa? A senhora queria conversar comigo, não é? Sim, Severino. Sente-se aqui. Gostaria que me falasse mais a respeito desse homem, seu Agenor. Pelo que sei, é um andarilho trabalhador, diferente de nós, que somente ficamos aí pela vida, sem fazer nada, cada um com os seus problemas, disse Severino, baixando a cabeça, um pouco envergonhado. Andarilho trabalhador? Sim. Seu Agenor percorre cidades, dormindo em albergues, quando há na cidade em que chega, ou em pensões, quando tem algum dinheiro e, também, quando pode, viaja no ônibus, dependendo, como já disse, de sua situação financeira. Se não, viaja a pé, mesmo. É um caminhante diferente de nós. Procura estar sempre limpo, com as roupas lavadas, procura tomar banho, escovar os dentes, mas sempre muito simples. As poucas roupas que possui, são ganhas, são usadas. Quando pode, corta os cabelos bem rentes. E, acredite se quiser, nunca teve cáries e possui todos os dentes. Você me disse que ele é um andarilho trabalhador, isso mesmo. Ele vende abridores de latas de porta em porta. Abridores de latas. Isso mesmo. Você me deixou curiosa, agora. E onde ele consegue esses abridores para vender? Ele os compra em armazéns das cidades por onde passa. Geralmente, compra vários e pede um abatimento no preço, depois coloca um pequeno lucro em cima e os vende. Bastante interessante. E ele vende mais alguns produtos que ele mesmo fabrica. Que ele mesmo fabrica. São objetos feitos de bambu. Seu Agenor já sabe onde os encontrar. E tem até permissão de alguns proprietários de terras para apanhá-los. Em seguida, corta-os em pedaços menores. E os proprietários dessas terras permitem que ele faça isso. Permitem porque sabem que ele, certamente, só corta o que aguenta carregar em uma bolsa tiracolo e também, porque eles o conhecem e o admiram. E seu Agenor se utiliza de algumas pequenas ferramentas, tinta, pincel, barbante, elástico e alguns outros materiais que ele carrega consigo. E o que ele fabrica com esses pedaços de bambu? Bem, que eu me lembre, ele faz jogo de dominó, porta-copos, sinos de vento e outras utilidades que ele vai inventando. Interessante, ah! E ele cativa as pessoas, também, com o espírito do bambu. Espírito do bambu? O que é isso? Pergunta curiosa, Dona Elsa. Ele diz que é um truque, mas pouca gente descobre. E quando alguém descobre, ele pede o segredo e presenteia a pessoa com uma dessas peças. O espírito do bambu é uma peça. Eu já ouvi fazendo isso. Na verdade, trata-se de um pequeno pedaço de bambu, de cerca de uns 15 centímetros de comprimento. Uma das extremidades é fechada pelo próprio nó e a outra é aberta. Bem próximo à extremidade fechada, há dois pequenos furos, um de cada lado, por onde se vê passar um pedaço de elástico, feito de borracha de câmara de ar. Daí, ele tem uma pequena vareta de madeira, um pouco maior que o bambu e que tem numa de suas pontas, um entalhe, como se fosse uma fisga. E o que ele faz com essas peças? Ele enfia a vareta dentro do bambu e diz que lá dentro tem um espírito, o espírito do bambu e que, apesar de pequeno, tem a força de 10 homens. A força de 10 homens, isso mesmo. Então, ele se concentra e começa a puxar a vareta para fora, fazendo um grande esforço. Seu Agenor diz que o espírito do bambu é quem está segurando a vareta e que ele quase não está conseguindo puxá-la para fora. Daí, quando a vareta já está quase toda para fora do bambu, ele parece não conseguir, mesmo, puxá-la mais e ela volta com toda a força para dentro do bambu. Mas só pode ser o elástico de borracha.
Se há um elástico que passa por dentro do bambu e a vareta tem um entalhe, como uma fisga na ponta, aí é que está o problema. Todas as pessoas, assim como eu, dizem a mesma coisa. E então? Então que lhe entra